Olá, povo de Deus, Deus abençoe, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa invadir o teu ser, em nome de Jesus. Irmãos, a melhor coisa que tem é a pessoa ser um cristão, mas ser um cristão verdadeiro, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para Jesus, para os comportamentos de Jesus, como Jesus agia, como ele reagia, é como se fosse um espelho para a vida de cada um de nós para poder enxergar algumas anomalias que existem em nossos comportamentos, atitudes, trejeito, muitas das vezes até hábitos que adquirimos reprovados por Deus, né? Quando olhamos para Jesus, contemplamos isso. E os dias de hoje são dias desafiadores, que parece que cada ser humano está com um martelo na mão para se posicionar como juiz, esperando o momento de declarar culpado, né? Condenado. Mas na verdade Jesus ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para poder fazer a diferença, ser luz, né? Ser o sal para dar o tempero na vida daqueles que está gemendo, que está chorando, que está sofrendo. Quem sabe muitas das vezes longe do alvo daqueles que realmente poderiam fazer alguma coisa pela vida dele, né? E ser um cristão verdadeiro vai além de um título, vai além de viver nos parâmetros de um legalismo religioso. Ser um cristão verdadeiro é você voltar à essência, ao jardim da inocência, voltar à essência daquilo que realmente Deus ele te criou. E Deus ele te criou com um propósito, para fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida, dos seus comportamentos e das suas atitudes, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós se deparamos com algumas realidades em nossas vidas que são verdadeiras anomalias. E diante disso nós buscamos veementemente, quando assim queremos, mudar, né? Como se fosse uma metamorfose. Nós tiramos aquilo que desabona a nossa conduta diante de Deus e diante da sociedade e colocamos os ensinamentos daquilo que Deus ele nos ensina. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto com você aqui, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 7, que diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Louvado seja Deus. No contexto dessa narrativa bíblica aqui, vai dizer que Jesus ele passou a noite no Monte das Oliveiras, né? Buscando, clamando, orando, porque Jesus ele nos dá esse exemplo. Daqui nós já paramos para analisar, será que esse exemplo nós estamos seguindo? De ter um particular de entrega com Deus, em jejum, em oração. Jesus ele nem precisava disso por ser Deus, né? Mas ele fez para quê? Para me dar o exemplo e para te dar o exemplo. Daí você já está olhando o contraste do comportamento de Jesus com o seu. E de manhã ele foi para o templo e chegou ali, juntou com ele uma multidão e juntamente os doutores da lei, né? Os escribas, os fariseus. E ali eles pegaram uma mulher no ato do adultério e colocaram diante de Jesus. E disseram para Jesus assim, tentando o instigar, o acusar, né? Diz assim, olha, pela lei de Moisés, essa mulher é digna de morte por apedrejamento. O que tu diz? E o contexto vai dizer que ele estava escrevendo com o dedo no chão. Mas eles, por insistir, como está nesse texto que eu acabei de ler aqui, eles, por insistir, Jesus se levantou e disse para eles assim, não respondeu para eles o que eles queriam ouvir, porque o que eles queriam ouvir era, está condenada, mata, faz assim ou não faz. Não, Jesus colocou para eles, voltou para a consciência deles e falou para eles assim, ó, dentre vocês, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra contra esta mulher. E a Bíblia diz aí na sequência do texto que eles olharam para a sua própria consciência e viram que eles também eram dignos de condenação pelos atos cometidos de reprovação diante de Deus. E não só aquela mulher que foi pega no ato.
E a Bíblia diz que saiu 1 a 1 e não ficou nenhum mais. Mas Jesus fala para mim e para você nessa manhã, vamos aplicar o texto? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Naquele que erra, naquele que peca, naquele que muitas das vezes está em prostituição espiritual. Sabia que existe prostituição espiritual? Quando você serve a Deus e você come das duas mesas, você está se prostituindo. Sabe como é que tem que fazer, mas não faz. Se prostitui a mente, atitudes, comportamento, ação e reação. Ação de prostituição. Não somente pelo ato do adultério físico, mas é um ato espiritual de prostituição. Aquele que não tiver pecado, nessa manhã seja o primeiro a falar, a apontar, a criticar, a julgar, ou muito menos condenar alguém. Então, irmãos, preste bem atenção no teu coração, seja um ser humano melhor, seja um pai melhor, um patrão melhor, um servo melhor, um funcionário melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Para de apontar os outros, porque você também tem pecado. Olhe para a tua consciência, se você faz uso de razão. Analisa que você não tem direito de pegar pedra e tacar em ninguém. Sabe por quê? Só teve um que pisou aqui na terra, na totalidade da perfeição. E você olha para ele, enxerga o contraste dos teus comportamentos da sua vida. O nome dele é Yahvé, Jesus de Nazaré. Olhando para ele, você se contrai diante dos teus comportamentos. Mas olhando para você, você vai enxergar a reprovação. Jesus disse assim, olha, aquele que está entre vocês aí, vocês são doutores, né? Mestres, só que eu vou provar para vocês que vocês são legalistas. Vocês estão impondo uma carga além daquilo que vocês mesmos não fazem nada. Aquele dentro de vocês que não tiver pecado, você tem uma consciência sadia para enxergar que você não tem direito de apontar e querer enxergar a perfeição no ser humano? Você não vai enxergar. Você não vai enxergar perfeição no sacerdote, perfeição no ministro, no pastor, no diácono, no presbítero, no obreiro, no evangelista. É óbvio que nós temos que viver uma vida de santidade, dando um testemunho. Mas nós somos falhos, carentes da misericórdia, do perdão de Deus, da graça de Deus, da multiforme graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos. Mas nessa manhã estamos vivos para ouvir essa palavra, que você não é melhor do que ninguém para tacar pedra em ninguém. Ao invés de tacar pedra, ore, interceda, levante um clamor, uma campanha pela vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E Jesus depois levantando falou, mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse, não. Aí Jesus falou para ela o quê? E nem eu também. Vai e não peques mais. Então não adianta você querer buscar perfeição aqui. Às vezes você faz um hall de amizade de pessoas que você acha que agem de maneira correta com você, mas na primeira oportunidade que a pessoa errar, você exclui, você deleta, você discrimina, você desabona, você quer até condenar a pessoa. Ei, olhe para Jesus como espelho. Tem coragem de ler a palavra de Deus e ser um cristão verdadeiro, não um legalista, um formalista, não, um título de cristão, não. Você ser um cristão alinhado com os comportamentos de Jesus, com as atitudes de Jesus. Porque Jesus aqui transferiu a responsabilidade para eles. Falou, vocês estão acusando, ela foi ato, não pega no ato do adultério, tudo bem. Então, dentre vocês, aquele que não tiver pecado, eles recobraram ao quê? Eles recorreram ao quê? A sua consciência. Então, você tem consciência que você também é pecador. Você também é falho, você precisa da misericórdia de Deus. Enquanto nós estivermos vivos aqui nesse plano, você vai precisar, eu vou precisar, e nós vamos precisar do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Ore mais e aponte menos. Critique menos e interceda mais. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero orar nesse momento por cada um de nós. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra maravilhosa. Que eu não venha discriminar nada, criticar nada, desabonar nada, apontar nada, Senhor.
mas que eu tenha um discernimento saudável daquilo que é aprovado e reprovado, mas que isso não venha me dar legalidade para querer condenar ninguém, mas que eu tenha amor pelo meu próximo, de interceder e orar para que aquela situação seja convertida em bênção, em nome de Jesus. Pai, que eu venha desarmar nessa manhã, derrubar todas as pedras, mas que o meu coração esteja contrito e quebrantado, para contigo e para com aqueles que estão errando ao meu redor e ao meu alcance, para que eu venha, meu Pai, orar por cada um deles, e a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, possa repousar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.